No momento em que discutimos reformas importantes no nosso sistema tributário, tais como as mudanças no ICMS, e, nesse caso, sobretudo, a mudança nas alíquotas interestaduais do ICMS, no âmbito do projeto de resolução número 1 de 2013, a ampliação da desoneração da folha de salários, a compensação aos exportadores de resíduos tributários ao longo da cadeia produtiva no âmbito do chamado Programa Brasil Maior e que ficou denominado como Reintegra, e ainda a perspectiva de uma ampla mudança na legislação do PIS/COFINS, creio que seja fundamental esta Casa se inspirar no exemplo de um modelo de sucesso que foi acolhido e aplaudido por todo o país, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Os seus princípios são norteadores e estão em linha com o que existe de mais moderno e eficiente em termos de sistema tributário. A primeira questão é a simplificação. Quando se unifica o recolhimento de 8 impostos, 6 federais e mais o ICMS, que é estadual, e o ISS no plano municipal. Consagra ainda o princípio da progressividade, ou seja, alíquotas diretamente proporcionais às faixas de receitas e, por outro lado, o princípio da economicidade, posto que, como é sabido, através da lei geral se reduz a exigência de obrigações acessórias e se introduz facilidades na administração da vida tributária da empresa. Os bons resultados desse sistema são incontestáveis. Hoje temos cerca de 4.500.000 micro e pequenas empresas no Simples, além dos 3 milhões de microempreendedores individuais. O alargamento da base de arrecadação, incentivada pela menor carga tributária, e a simplicidade do sistema garantiu o aumento da formalização e o crescimento das receitas. Entre 2008 e 2011, as receitas oriundas do Simples cresceram quase 50%, quando alcançaram a significativa marca de 42 bilhões de reais. O número de empregados aumentou em 17% nesse mesmo período, o que traduz a ideia de que a formalização dos empregos aconteceu. E, atualmente, os optantes do Simples são responsáveis por 1 em cada 4 empregos com carteira assinada no país. Isso é algo muito relevante. Pois bem, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, a despeito de toda essa evolução positiva e do reconhecimento que o país tem sobre o importante marco que é o Simples, o regime simplificado de tributação, é com preocupação que venho a essa tribuna alertar para o fato de que as atuais disfunções do sistema tributário nacional também já ameaçam as conquistas do Simples. A opção pela produtividade fiscal e, por que não dizer, a sanha arrecadatória dos estados estão fazendo com que os fiscos usem de forma indiscriminada e abusiva o instrumento da substituição tributária no ICMS, o que está anulando os benefícios proporcionados pelo Simples. O que significa substituição tributária? É quando a empresa substituta recolhe o imposto pelo restante da cadeia produtiva e ou comercialização, considerando estimativas de margem de lucro. Assim,
a antecipação e a substituição do recolhimento dos impostos só desfavorecem a expansão dos pequenos negócios. Isso porque reduz o capital de giro das empresas, atinge os empregos, inibe os investimentos, o clima de confiança e a concorrência, além de incentivar, na contramão, a informalidade. Ou seja, todos os efeitos na contramão, volto a dizer, do que foi preconizado, idealizado e posto em prática pelo modelo do Simples. Senhora Presidente, aqui não se trata de defender a eliminação completa do mecanismo da substituição tributária, que de resto faz parte do conjunto de instrumentos que estão à disposição dos fiscos. Mas é preciso disciplinar o seu uso. Esse alargamento abusivo tem realmente causado prejuízos imensos. E, volto a dizer, esse instrumento deve ser utilizado em situações clássicas, em que há comercialização pulverizada, em setores com elevado grau de contribuição arrecadatória ou com alta concentração de fabricantes ou distribuidores. É um instrumento, por excelência, seletivo, mas que, infelizmente, está se disseminando e hoje se transformou de caráter geral, atingindo dura e frontalmente as micro e pequenas empresas em nosso país. Senhora Presidente, atento a esta situação, o SEBRAE, e então me gratifica aqui fazer um parêntese, para destacar o papel dessa instituição, que em todo o país desenvolve de forma competente uma missão das mais importantes, que é a de capacitar, estimular e garantir um ambiente mais propício aos pequenos negócios e ao empreendedorismo no país. Inclusive, teve essa instituição participação fundamental na mobilização pela aprovação da chamada Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas. Portanto, o SEBRAE, que, aliás, minha cara senadora presidente, é um dos S's, é parte integrante do chamado Sistema S. Quem é que pode, nesse país, de boa fé, questionar o alcance, o mérito, o papel insubstituível dessa instituição que é o SEBRAE? Portanto, o SEBRAE produziu uma pesquisa destacando os efeitos danosos que a utilização da substituição tributária está causando aos optantes do sistema Simples. Segundo a pesquisa, entre 2008 e 2011, o valor total do recolhimento da substituição tributária no âmbito das pequenas empresas alcançou 4 bilhões. Um crescimento, pasmem, de 75%, bem acima da expansão do número de empresas, da receita gerada do Simples e do número de empregos. Com isso, a carga tributária sobre os pequenos empreendedores tem crescido significativamente, dado que a alíquota do recolhimento pela substituição tributária no ICMS é expressivamente maior do que a alíquota do Simples. Há estados em que essa diferença atinge, em média, 220%, ou seja, 3 vezes e alguma coisa a mais a diferença entre a alíquota do Simples, prevista no Simples, e aquela que está sendo efetivamente cobrada das pequenas empresas através do mecanismo da substituição tributária. A pesquisa mostra também que essa política é irracional, dado que dos 6 estados com menor carga tributária sobre as micro e pequenas empresas, 5 deles estão na liderança na geração de empregos, com resultados superiores à média nacional. E o contrário também é válido. Os 6 estados com maior carga tributária sobre os pequenos negócios são exatamente aqueles que estão nas últimas colocações
na geração de empregos, situando-se, portanto, abaixo da média nacional. Portanto, é preciso construir soluções para mitigar esse problema. Eu já apresentei emendas a projetos que tramitam nessa casa, em que se disciplina o uso da substituição tributária. Já levei a proposta ao Ministério da Fazenda, que também tem a compreensão da necessidade de se buscar um entendimento com os estados sobre essa questão. Existem caminhos que podem ser trilhados. O Fundo de Compensação de Perdas pelas mudanças no ICMS, na medida provisória 599, poderia prever recursos orçamentários para essa finalidade. Existem também exemplos de sistemas de modernização das administrações tributárias que permitem de forma eficiente a fiscalização e o controle dos recolhimentos de ICMS, prescindindo assim da substituição tributária. É possível também dar flexibilidade aos estados para definir uma pauta de produtos dentro de certos limites, em função do que o governo federal também adota como modelo de substituição tributária. Ontem estive, minha cara presidente senadora Ana Amélia, Vossa Excelência não pôde estar presente, mas estar também acompanhando esse processo, tem sido uma voz nessa casa também sempre voltada para a defesa das micro e pequenas empresas. Ontem estivemos reunidos com o presidente da CAI, o nosso colega, o senador Lindenberg Farias, o senador José Pimentel, líder do governo, o representante do SEBRAE, o gerente de políticas públicas, o senhor Bruno Quick, com o objetivo de discutir e apresentar uma proposta que possa ser incorporada no âmbito da reforma do ICMS, como já frisei, de modo a mitigar os efeitos danosos da substituição tributária sobre as micro e pequenas empresas e a possibilidade de oferecer uma compensação aos estados de forma a manter a neutralidade fiscal dessa mudança. Portanto, senhora presidente, soluções viáveis existem e creio que o momento para construir esse entendimento é extremamente oportuno. O país precisa avançar na melhoria do ambiente tributário e o Simples é um marco nesse processo. Não podemos abrir mão dos seus ganhos sob pena de estarmos penalizando e sufocando a força empreendedora desse país que nasce nos pequenos negócios. Os pequenos negócios são, por assim dizer, um grande negócio para o nosso país. Muito obrigado.